Bueno, meus queridos, vamos continuar a estudar o nosso plano de estudo. Então, lembrando que na aula passada nós falamos sobre, deixa eu pegar aqui a ponteirinha, sobre o conceito de vida. Percebemos que a vida, ela se organiza através de um conjunto de agrupamentos, né? Então, se eu pensar em matéria inicialmente, ela inicia no átomo, que vai se juntar para formar molécula, que vai se juntar, no caso da nossa, pensando na vida, tá? Pensando numa linha de estudo da vida. Porque molécula pode se juntar para formar ferro e ali parou, tá? Mas se junta para formar as organelas, e as organelas formam as células, basicamente. Essas células vão também ganhando funções específicas, formando tecidos, órgãos, sistemas, e formam um organismo. Dá para brincar, parece um relógio, né? Eu tenho ali esse momento aqui, fiz um giro, parou ali, é um momento muito importante para se falar, parou lá em cima, é outro momento muito importante para se falar, formou o organismo, e esse organismo também vai se agrupar, porque quando a gente fala em vida, tem que lembrar, pensando num processo evolutivo, que eu sou o que eu sou, a minha espécie é o que é, desde o momento que ela surgiu na Terra, o resultado de várias modificações. E quem é que modifica essas espécies? O meio ambiente onde ela vive. Então, a interação que eu tenho com o meio ambiente onde eu vivo vai determinar quem eu sou. Tá? Também vimos que as células podem ser de dois tipos, procarionte e eucarionte. Procarionte não tem carioteca, não tem núcleo. Eucarionte tem núcleo porque tem carioteca. Ok? E nas eucariontes eu tenho dois tipos de célula, a animal e a vegetal. Além disso, nós falamos naquele mini dicionário que o professor organizou lá, que para estar vivo, o organismo ele tem que satisfazer um conjunto de situações. Ele tem que satisfazer ele tem que ter a capacidade de fazer o ciclo da vida, que basicamente é nascer, crescer, desenvolver, né, envelhecer e morrer. Lembrando que quando a gente fala envelhecer, nós estamos falando que as células vão se degradando. O organismo mais simples corta esse ciclo e simplesmente morre, né? Porque é uma célula só. Tá? E falamos sobre tiramos ali desse ciclo alguns pontos importantes. Capacidade reprodutiva, nós falamos que nós temos dois tipos de reprodução na natureza, a sexuada com troca de gametas e a assexuada sem troca de gametas. Ele sozinho se divide, um vira dois, simplesmente assim. Falamos da importância da capacidade alimentar, e a questão alimentar, os organismos ou são autotróficos ou são heterotróficos. Ou produzem o próprio alimento ou se alimentam de outros seres. Basicamente, autotrófico tu vai ter plantas e bactérias, os restantes são heterotróficos, tá? E falamos da capacidade de excitabilidade que todo ser vivo tem, que é responder a estímulos externos. Tanto é que tu pega uma pessoa, um acidente, a primeira coisa que a pessoa faz, sacode, bate, mexe para ver se ela responde ao estímulo. Se ela não respondeu, né, você começa a ficar preocupado com a possibilidade de ela não estar mais viva, certo? Questão de vida. E agora a minha proposta é nós pegar essa linha laranja aqui, ó, e discutir sobre ela. O que é a vida unipluricelular e o que são os elementos bióticos e abióticos. Este é a proposta deste momento nosso da aula, ok? Vamos lá? Vamos clicar aqui. Então, os seres vivos iniciaram sua vida de uma forma extremamente simples, formando organismos unicelulares. Tá certo? Aqui eu tenho aqui dois protozóriozinhos, né, uma ameba e um paramécio. Você vê aqui a estrutura nuclear, certo? Você vê a estrutura nuclear, mas eles são seres unicelulares, formados por uma célula só, já tem vida, já é vivo, já está dentro do conceito de vida, tá? Porém, a natureza, com o passar do tempo, ela foi se tornando mais complexa, e ao se tornar mais complexa, a vida pode habitar mais espaços desse nosso globo, desta nossa biosfera. E aí, nesse momento, o que acontece com a vida? Ela dá um salto, ela percebe que a célula, ao se juntar e cada célula ter uma especificidade
ser especialista em executar uma certa função, ela torna os organismos muito mais capacitados a sobreviver nesses diferentes espaços terrestres. Células que se especializaram em defesa, nós temos organismos que formam estruturas específicas para a defesa. Células que se especializaram em obtenção de alimentos, o sistema digestório tem células específicas para a obtenção de alimento. Células que se especializaram nas trocas gasosas, que vão formar tecidos e órgãos especializados em fazer a correta troca gasosa. Expira oxigênio, expira gás carbônico, por exemplo. Células especializadas em controlar e comandar todo mundo, sistema nervoso, sensorial, e assim nós começamos a nos tornar mais complexos. E ao nos tornar mais complexos, também nos deu a possibilidade de ter mais recursos, ser melhor naquilo que acabamos por fazer. E aí adentramos no mundo terrestre, cada vez mais ocupando os espaços da biosfera para a nossa vida. Ok? Então o organismo ou ele é unicelular ou ele é pluri, alguns autores chamam multi, tá? Eu não utilizo muito dessa nomenclatura. Ou ele é unicelular ou ele é pluricelular. Clara a ideia? Tranquilo? Qualquer coisa, volta, precisou, chama o professor no Zap Zap, que eu estou aí para ajudar vocês, tá? Além disso, como eu já falei para vocês, pensando nessa ideia evolutiva, os organismos, eles sofrem pressão, eles sofrem devido à sua capacidade de excitabilidade, eles acabam respondendo a estímulos externos. À medida que vamos trabalhando, vamos nos tornando mais complexos, os estímulos externos não são somente os estímulos físicos, mas também começam os organismos biológicos a interferirem até mesmo no nosso comportamento. E isso acontece até hoje. As pessoas interferem no nosso comportamento. Eu sou o que eu sou, porque eu sou 40 anos de história de relações com o meio externo que eu vivo. Isso formou minha personalidade, minha maneira de ver o mundo, minha maneira de agir e, consequentemente, a médio e longo prazo, isso pode até modificar uma comunidade, uma sociedade inteira. Certo? Já partindo para o campo da sociologia, né? Você vê que esses conceitos científicos também se aplicam no campo das ciências sociais, tá? Então, eu tenho aqui para vocês um gráficozinho, esse quadradinho aqui, que eu quero chamar a atenção, em que eu tenho aqui um tracejado que divide o que nós chamamos de elementos abióticos, de elementos bióticos, e mostra que existe uma relação entre eles. Ok? Então vamos lá. Elementos. Ó, de novo, duas palavrinhas muito parecidas. Biótico, abiótico. Esse tem só um A na frente. O que é o elemento biótico? Bio, já falei para vocês. Vida. Então, se bio é vida, abio é sem vida. Então, um elemento abiótico é tudo aquilo que está no meio em que nós vivemos que não está vivo. Sol, água, temperatura, radiação solar, vento, disponibilidade hídrica, e aí vai, tá? Então, quer dizer, tudo isso é abiótico. O solo, a terra. Ah, professor, mas no solo tem vida. No solo tem os micro-organismos e outros organismos que estão vivos. O solo é composto de argila, de silt, ele é composto de matéria inorgânica, então não está vivo, o solo. Ok? Eu também, no meio em que eu vivo, eu tenho elementos bióticos, que são as plantas, os animais, os insetos, os fungos, as bactérias, os protozoários, que também interferem na minha pessoa. Tá? Então, nós somos o resultado evolutivo da interferência dos elementos abióticos e bióticos na vida humana. A frase até ficou bonita, né? Aquela frase que você escreveu no quadro e todo mundo copiar. Tá? Essa é a nossa relação com o mundo em que vivemos. Ok? No que tange, no que trata a ideia dos elementos bióticos, nós já vimos lá na aula passada o conceito alimentar,
Inclusive eu tenho aqui de novo falando autotrófico, heterotrófico. O fato é que para manter a vida, manter um organismo, eu preciso de energia. Eu preciso ter elementos energéticos capazes de manter as relações metabólicas do organismo, que são as reações químicas que acontecem no nosso corpo que nos mantém vivo. De onde vem essa energia? Inicialmente, aqui na nosso planetinha azul, aqui na Terra, a energia primária ela advém de uma estrutura chamada Sol. Através das radiações que o Sol emite, ela emite frequências energéticas que vão ser importantes para a vida. É claro que o Sol também emite frequências energéticas nocivas. A camada de ozônio nos protege, entre outros elementos atmosféricos, nos protege dessas radiações nocivas, mas há níveis de radiação que são importantes para a vida, certo? Tipos de frequências específicas, tipos de energia específica. Então, uma delas é capaz de fazer com que as plantas, lá nas suas células, lá numa estrutura chamada cloroplasto, espera aí, deixa eu fazer o seguinte aqui, solta, volta aqui, vem para a vida, opa, amplia aqui. Olha aqui, ó, estão vendo essas bolinhas verdes? Estão vendo aqui? Essas bolinhas verdes, tá? Elas são chamadas de cloroplastos. Aqui eu tenho um pigmento chamado clorofila, que vai fazer o que, professor? Vai fazer um processo conhecido como fotossíntese. O que é a fotossíntese? Síntese, produzir, foto, vem de luz, produzir através da luz. Aí tu me pergunta, mas produzir o que, professor? Produzir o seu próprio alimento, que basicamente vai ser a sua reserva energética. Vai formar uma molécula extremamente energética, que é o açúcar. Vai formar amido, vai formar carboidrato. A planta vai fazer isso. Ela vai pegar o dióxido de carbono que existe na Terra, a molécula de dióxido de carbono, que nada mais é do que dois átomos de oxigênio ligados a um átomo de carbono, vai absorver isso através de um processo chamado respiração. A planta respira, professor? A planta respira. Ela usa um órgão, a planta tem órgão, a folha. A folha tem células especiais chamadas estômatos, que vão fazer o quê? É como se fosse uma boquinha. Abre a boquinha, o ar entra. Fecha a boquinha. Abre a boquinha, fecha a boquinha. Nesse processo ela respira, ela faz as trocas gasosas. Durante o dia que ela está produzindo fotossíntese, ela vai inspirar dióxido de carbono, ela captura dióxido de carbono do planeta. A gente sabe que é um gás prejudicial e que infelizmente aumenta consideravelmente a temperatura na Terra. E existe um nível de dióxido de carbono que é o ideal, que é aquele nível que mantém uma certa temperatura terrestre. Agora, existe um nível de dióxido de carbono que infelizmente se torna prejudicial porque aumenta o que nós conhecemos como efeito estufa, tá? Então, ela respira dióxido de carbono e expira, porque no processo das reações químicas dela vai sobrar oxigênio e ela manda oxigênio para fora, reciclando o nosso ar, porque nós respiramos oxigênio. Mas lembrando que na ausência da luz solar, ela executa um fenômeno inverso. Aí ela inspira oxigênio e expira dióxido de carbono, assim como nós fazemos tanto de dia quanto de noite. Ela só faz isso à noite, tá? Então ela pega essa energia solar e através dela ativa um conjunto de reações químicas que basicamente vai pegar água e dióxido de carbono e converter isso em açúcar. Este açúcar, este amido, este carboidrato, ele vai ser consumido por uns animais chamados animais herbívoros. Herbívoro é aquele animal que se alimenta de planta. Herbivoria é a alimentação através das plantas, tá? E o que esse animal faz? Ele pega essa energia que estava com essa planta e absorve essa energia. Só que, em média, quando ele faz isso de um nível para o outro, ele absorve só 10%. Por isso que ele tem que comer bastante. Tá? Então, os animais herbívoros, aqui tem uma piramidezinha, né, mostrando isso, os animais herbívoros se alimentam das plantas para poder
buscar ter esse amido, ter essa molécula energética que mais tarde vai ser importante para um conjunto de reações metabólicas no teu corpo. Tá? Nós chamamos de heterotrófico esse organismo que se alimenta da planta. Mas há organismos que se alimentam desses organismos, que também são heterotróficos. Todo aquele organismo que produz o próprio alimento chamamos de produtores. Aqui também ele fala das algas, eu não tinha comentado com vocês também, a alga também faz isso. Todo aquele organismo que consome outros, que se alimenta de outros organismos, nós chamamos de consumidores. E podemos classificar em dois tipos, herbívoros e carnívoros. Tá? E aí, o que eu tenho? À medida que um animal come o outro, eu classifico isso em consumidor primário, secundário e terciário. O consumidor primário é aquele que se alimenta direto da planta, é o primeiro a receber a energia da planta. O consumidor secundário é o segundo a receber a energia de quem? A energia que era da planta passou para o animal consumidor primário e agora está no animal consumidor secundário. O consumidor terciário é o animal que a energia que estava na planta, que passou para o consumidor primário, depois passou para o consumidor secundário, agora está no animal terciário. Por quê? Porque ele se alimentou do secundário. E assim faz um processo de cadeia que na natureza se apresenta mais ou menos no formato dessa pirâmide, em que a base da pirâmide tem bem mais organismos. Quanto mais basal é o teu nível de consumo, tu tem bem mais organismos do que o topo da pirâmide. Ok? Blá, blá, blá. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui, para entenderem melhor. Isso forma o que nós chamamos de cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar, professor? A cadeia, ou o cadeamento, é o processo linear no qual eu vejo essa passagem de energia ponto a ponto. Quando eu falo linear, é a seguinte ideia. Essa energia que está aqui vem para cá, que vem para cá, que vem para cá. Não tem esse cara pula e come a planta. Não, não. Vai na sequência, uma linha horizontal. Cada um no seu lugar. Primeiro, segundo, terceiro. Então, a planta é o produtor. O animal herbívoro sempre vai ser o consumidor primário. E agora os carnívoros eu coloco na sequência de quem come quem. Né? Então, o sapo come o borboleta, ele é carnívoro, mas ele é secundário. A cobra também é carnívoro, mas ela é terciária porque ela come o sapo. Lembrando que eu sempre faço o desenho da minha seta na sequência. A energia saiu da planta e foi parar lá no final, que é a minha cobra. Então eu estou representando aqui a sequência energética. Tá certo? Deixa eu passar aqui. Aqui tem um outro gráfico. A imagem não está tão boa, mas está legal para explicar. Eu tenho aqui uma coluna de todos os meus primários. Eu tenho vários tipos de organismos. Árvores, verduras. Aqui gramíneas são gramas, tá? Plantinhas herbáceas pequeninas. Aqui eu tenho os meus consumidores primários, que são os meus herbívoros. E depois eu tenho os meus consumidores secundários e terciários. Só que, se vocês... desculpa, o professor não falou. No final de todo esse processo, tá, eu tenho um grupo que ele, na verdade, ele não está nem no início, nem no meio, nem no fim. Que depende, a hora que o organismo morrer, ele vai lá e se alimenta dele. Seja a planta, seja consumidor primário, secundário, terciário, assim por diante. Que são os decompositores, basicamente bactérias e fungos. Tá certo? São classificados como decompositores. O que é decompor? É quebrar a matéria orgânica em pedaços, em moléculas tão pequenas, que principalmente parte dessas moléculas vão voltar para o ambiente, para a biota, para o ambiente em que ela se encontrava, o ecossistema que ela se encontrava, para que depois outros organismos possam também utilizar essa matéria orgânica. É uma questão de reciclagem dos elementos químicos da vida na natureza. Tá? Olha só, eu vou tirar alguns riscos aqui, eu quero chamar a atenção de vocês com um detalhe. Aqui, ó. Tá legal aqui. Tá. Se numa atividade eu mostrasse isso aqui para vocês e pedisse o coelho, classifique ele com relação à sua cadeia alimentar. O coelho, ele é consumidor primário. Por quê? Porque ele se alimenta do produtor, que é o vegetal. Show. A coruja, ela é consumidora secundária.
Por quê? Olha aqui, olha a direção da setinha. O rato se alimentou da plantinha, foi primário, e a coruja se alimentou do rato. Ok, legal. E a onça? A onça, ela é terciário. Por quê? Porque a onça, ela se alimentou do coelho que se alimentou da planta. Quer dizer, então, perdão, desculpa, a onça é secundário, perdão. A onça é secundário. Por quê? Ela se alimentou do consumidor primário, que se alimentou do produtor. Seguindo essa lógica aqui. Agora, se eu seguir essa lógica aqui, a planta não é mais perdão, a onça não é mais secundária. Ela é terciário. Percebam, ela é o terceiro consumidor. Quer dizer, a vida na natureza, a relação ecológica, ela não é tão linear como eu mostrei a cadeia alimentar para vocês. Ela é um pouco mais complexa. E aí eu chamo isso de teia alimentar. Então, você vê um gráfico como esse, é uma teia alimentar. Para eu fazer o exercício, às vezes convém eu fazer um rascunho e montar cadeias, tornar isso linear. Então, se eu te pedisse, a onça, ela está classificada como nessa teia alimentar? Eu vou pegar todas as setinhas que vão para a onça e faço a sequência. Então, eu escrevo aqui embaixo eu coloco assim, onça, ó, partindo daqui, tá? Onça, zebra, planta. Ela é secundária. Partindo daqui, onça, coelho, planta. Ela é secundária. Partindo daqui, onça, raposa, rato, planta. Ela é terciária. Resposta, a onça é consumidora secundária ou terciária de acordo com a linha ou com o fluxo de energia que ela pode ter nessa situação apresentada. Então depende como eu mostro, porque assim, o que é essa questão primário e secundário? Lembra, gente, é o fluxo de energia. A plantinha pegou essa energia, converteu e formou. É o fluxo de energia. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. E aqui está um exemplo, né? Outro exemplo de uma teia alimentar. Ó, aqui a onça, aqui ela está sendo colocada, aqui, ó. Ah, ela é professor, aqui ela está mostrando que a onça ela é consumidora primária. Por quê? Olha só, sai do fruto e vai direto para a onça. Aí eu te pergunto, qual é o fluxo? Qual é o sentido da seta? É saindo a energia daqui para a onça ou da onça para cá? Percebam que está mostrando que a onça, a energia da onça, saiu daqui e veio para cá. Essa seta, ao apontar para cá, está falando dos frutos? Está falando dos decompositores. A onça, ela pode seguir 3 setinhas, seguindo essa lógica aqui, né? Ela sai daqui, vem para esse bichinho e vem para cá, consumidora secundária. Sai daqui, vem para esse bichinho e vem para cá, consumidora secundária. Sai daqui, vem para esse bichinho e vem para cá, consumidora secundária. Ah, mas aqui tem a raposa. Tem alguma seta apontando da raposa para a onça? Não. Então, nesse caso, neste exercício, você vai fazer um Enem, alguma coisa assim, né? A onça é consumidora secundária. Nestas situações apresentadas, a onça é consumidora secundária. Ok? Certo? Deixa eu tirar o ponteirinho aqui. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Então, agora, nesse momento, o professor espera que vocês já estejam entendendo um pouquinho mais, né, do que é o conceito de vida, que a vida ela pode se apresentar na forma uni ou pluricelular, e que a vida ela é formada por vários elementos. Ela foi instigada, ela sofreu pressão para chegar ao que nós somos hoje. Se a gente pensar numa ideia evolutiva, porque elementos bióticos e abióticos evoluíram e determinaram a vida como ela é hoje.
Tá? Eu queria trazer essa ideia evolutiva para vocês. Certo? Então é isso, gente. Por hoje é só, por esse momento aqui, né, por essa aula aqui agora, é isso. Na próxima nós vamos falar sobre as teorias de origem da vida. Ok, pessoal? No mais, então, um abração, valeu, tudo de bom. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.